Em pleno século XV, quando mulheres eram consideradas meras peças no tabuleiro político dos homens, uma jovem princesa francesa ousou desafiar séculos de tradição e protocolo real. Sua coragem custaria tudo o que ela mais amava, transformando-a de herdeira respeitada em pária da corte, banida e esquecida pela própria família que salvou da ruína total. Se você gosta de histórias sobre figuras históricas que mudaram o curso da história enfrentando consequências devastadoras por sua ousadia, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum episódio dessas narrativas fascinantes que a história oficial muitas vezes esconde de nós deliberadamente. Anne de Beaujeu nasceu em 1461 no Castelo Real de Genappe, filha de Luís XI da França, conhecido em toda a Europa como Aranha devido à sua natureza extremamente manipuladora e calculista. Seu pai era um homem temido pelos próprios vassalos, capaz de urdir conspirações complexas que duravam décadas e sempre resultavam na eliminação sistemática de seus inimigos. Desde o momento de seu nascimento, Anne foi exposta a esse ambiente de intrigas constantes e jogos de poder mortais que definiriam completamente sua personalidade futura. Diferentemente de suas irmãs, que seguiam o padrão tradicional esperado das princesas medievais, Anne demonstrava desde muito pequena uma inteligência aguçada e uma personalidade excepcionalmente forte que incomodava profundamente os nobres da corte acostumados com mulheres submissas e decorativas. Enquanto outras meninas de sua idade passavam os dias bordando tapetes ornamentais e aprendendo músicas religiosas apropriadas para damas, ela se escondia nas bibliotecas do castelo estudando tratados de política internacional, estratégia militar avançada e complexos códigos de direito feudal, preparando-se secretamente para um futuro que intuía ser extremamente incerto e perigoso. Luís XI, reconhecendo as habilidades excepcionais da filha, decidiu quebrar todos os protocolos da época e pessoalmente supervisionou sua educação não convencional. Ele contratou os melhores tutores masculinos do reino para ensinar Anne sobre diplomacia, administração territorial, táticas de cerco e até mesmo rudimentos de combate com espada. Os cortesãos sussurravam escandalizados que o rei estava criando um monstro, uma mulher com conhecimentos que pertenciam exclusivamente aos homens e que certamente traria desgraça para toda a dinastia real francesa. Durante sua adolescência, Anne acompanhou discretamente seu pai em diversas negociações políticas secretas, observando atentamente como ele manipulava duques ambiciosos, bispos corruptos e mercadores gananciosos para conseguir sempre exatamente o que desejava. Ela aprendeu que poder verdadeiro não vinha de títulos hereditários ou cerimônias pomposas, mas da capacidade de entender completamente as motivações ocultas das pessoas e usar essas fraquezas humanas para alcançar objetivos políticos específicos de longo prazo. Quando completou 17 anos, Anne já dominava perfeitamente 4 idiomas diferentes, conhecia detalhadamente a genealogia de todas as famílias nobres europeias importantes e podia recitar de memória os tratados comerciais mais complexos entre diversos reinos. Sua reputação de erudição chegou até cortes estrangeiras, onde príncipes e embaixadores falavam com admiração e certo temor sobre a princesa francesa que debatia política internacional melhor que muitos conselheiros reais experientes. O casamento de Anne foi arranjado cuidadosamente por seu pai como parte de uma estratégia geopolítica maior. Ela se casou com Pedro de Bourbon, um nobre militarmente competente mas politicamente insignificante, uma escolha deliberada que garantia que Anne manteria sua influência independente sem criar rivalidades dinásticas perigosas. O matrimônio funcionava mais como uma aliança militar do que um relacionamento romântico tradicional, permitindo que Anne continuasse focada inteiramente em seus estudos políticos avançados. Quando Luís XI morreu inesperadamente em agosto de 1483, deixando o trono para Carlos VIII, que tinha apenas 13 anos incompletos, a situação política francesa entrou imediatamente em crise total. Por todas as tradições estabelecidas da monarquia francesa, um conselho de regência composto exclusivamente por homens nobres deveria governar o reino até o jovem rei atingir oficialmente a maioridade aos 15 anos. Porém, Luís XI havia deixado instruções testamentárias secretas e completamente sem precedentes nomeando Anne como regente única do reino, uma decisão revolucionária que abalou violentamente todos os alicerces da sociedade feudal francesa. A nomeação de uma mulher de apenas 22 anos como regente absoluta causou indignação generalizada entre praticamente todos os nobres do reino. Luís de Orleans, primo direto do jovem rei e tecnicamente o próximo na linha sucessória oficial, considerava-se automaticamente o regente legítimo por direito hereditário tradicional.
Ele imediatamente começou a reunir outros nobres descontentes, argumentando publicamente que uma mulher jamais poderia governar a França, mesmo temporariamente, pois isso violava leis naturais estabelecidas por Deus desde a criação do mundo. Anne, porém, não demonstrou qualquer hesitação ou medo diante da hostilidade generalizada. Ela sabia perfeitamente que sua autoridade dependia inteiramente de sua capacidade de provar concretamente através de ações que uma mulher poderia governar não apenas tão competentemente quanto qualquer homem, mas superiormente à maioria dos regentes masculinos da história francesa. Desde o primeiro dia de sua regência, ela trabalhou incansavelmente 18 horas diárias, estudando relatórios administrativos detalhados, reunindo-se com conselheiros leais e desenvolvendo estratégias políticas complexas para consolidar rapidamente seu poder contestado. Durante os primeiros 6 meses críticos de regência, Anne implementou uma série de reformas administrativas absolutamente ousadas que transformaram completamente o funcionamento do Estado francês. Ela centralizou drasticamente o poder real, diminuindo significativamente a influência dos nobres regionais que há décadas desafiavam sistematicamente a autoridade monárquica central através de rebeliões constantes e desobediência deliberada às leis reais. Criou um sistema revolucionário de impostos baseado na capacidade real de pagamento de cada região, substituindo o sistema feudal arcaico que sobrecarregava camponeses pobres enquanto isentava nobres ricos de suas obrigações financeiras. Suas políticas eram absolutamente revolucionárias para os padrões da época, introduzindo conceitos de justiça social que não seriam aceitos novamente na França até séculos posteriores. Anne estabeleceu tribunais especiais para julgar casos de corrupção entre funcionários reais. Criou um sistema de apelação que permitia a camponeses contestar decisões de senhores locais e implementou leis comerciais que protegiam mercadores honestos contra extorsões de nobres inescrupulosos. Cada reforma gerava automaticamente mais inimigos poderosos determinados a destruí-la completamente. O desafio mais perigoso surgiu quando Anne decidiu pessoalmente arranjar o casamento estratégico de seu irmão rei Carlos VIII. Por todas as tradições estabelecidas da monarquia francesa, essa decisão extremamente importante caberia exclusivamente ao Conselho de Nobres masculinos após extensas deliberações envolvendo considerações dinásticas, territoriais e militares complexas. Anne, porém, negociou secretamente durante meses uma aliança matrimonial revolucionária com Ana da Bretanha, a poderosa duquesa que controlava independentemente o território bretão estrategicamente crucial. O acordo matrimonial foi um golpe de mestre político absolutamente brilhante que fortaleceria enormemente o reino francês, unindo definitivamente dois dos territórios mais poderosos e economicamente prósperos da Europa Ocidental. A aliança garantiria acesso francês aos portos bretões essenciais para o comércio internacional, eliminaria a ameaça constante de invasões inglesas através da Bretanha e criaria uma zona de influência francesa que se estendia desde o Mediterrâneo até o Atlântico Norte. Militarmente e economicamente, o casamento representava uma vitória estratégica sem precedentes. Porém, os nobres franceses viram o acordo como uma usurpação completamente inaceitável das prerrogativas masculinas tradicionais e uma demonstração arrogante de que Anne considerava-se superior aos homens que deveriam naturalmente orientar suas decisões. Luís de Orléans ficou particularmente furioso porque não foi consultado sobre negociações que afetariam fundamentalmente o equilíbrio de poder europeu por gerações futuras. Ele começou secretamente a organizar uma coalizão militar de nobres rebeldes determinados a derrubar Anne pela força das armas. A tensão acumulada durante 2 anos explodiu violentamente quando Orléans declarou publicamente em janeiro de 1485 que não reconhecia mais a autoridade de Anne como regente legítima. Em uma assembleia de nobres reunida especialmente para esse propósito, ele leu uma proclamação formal acusando Anne de ter usurpado poderes que pertenciam exclusivamente aos homens, de ter violado leis sagradas estabelecidas pela própria natureza e de representar uma ameaça direta à ordem divina que colocava homens em posições de comando sobre mulheres obedientes. Orléans conseguiu reunir rapidamente um exército impressionante de mais de 15.000 homens, incluindo cavaleiros experientes, arqueiros bretões especializados e mercenários alemães bem equipados. Nobres de praticamente todas as regiões francesas enviaram contingentes para se juntar à rebelião, considerando a guerra contra Anne uma cruzada sagrada para restaurar a ordem natural violada por uma mulher ambiciosa que havia esquecido completamente seu lugar designado por Deus na hierarquia social medieval.
Anne se viu enfrentando a maior crise militar da história francesa recente, uma rebelião armada massiva liderada por homens que consideravam sua própria existência no poder uma afronta intolerável à ordem estabelecida por milênios de tradição cristã e feudal. Muitos de seus próprios conselheiros iniciais abandonaram-na quando perceberam a magnitude da oposição, preferindo preservar suas propriedades e títulos a apoiar uma causa que parecia perdida desde o início. Durante os 3 anos seguintes de conflito brutal conhecido historicamente como a Guerra Louca, Anne demonstrou uma coragem física e liderança militar que surpreenderam até mesmo seus inimigos mais determinados. Ela pessoalmente comandou exércitos reais em mais de 20 batalhas importantes, vestindo armadura completa, cavalgando na frente das tropas durante cargas de cavalaria perigosas e tomando decisões estratégicas cruciais sob pressão extrema no meio de campos de batalha caóticos. Suas habilidades militares revelaram-se excepcionais, combinando o treinamento teórico recebido durante a juventude com o instinto natural para táticas de combate que impressionava generais veteranos de dezenas de campanhas anteriores. Anne desenvolveu técnicas inovadoras de cerco que permitiam capturar castelos rebeldes com perdas mínimas. Criou formações de cavalaria que maximizavam o impacto de cargas coordenadas e estabeleceu sistemas de comunicação por sinais que permitiam coordenação eficiente entre diferentes divisões do exército durante batalhas complexas. Cronistas contemporâneos, mesmo aqueles hostis à sua causa, descreviam Anne como uma comandante militar excepcional que havia desenvolvido um estilo de liderança único, combinando autoridade férrea com cuidado genuíno pelo bem-estar de seus soldados. Ela conhecia pessoalmente centenas de seus homens pelo nome, visitava feridos após cada batalha e garantia que famílias de soldados mortos recebessem pensões adequadas. Essa dedicação criou uma lealdade fanática entre suas tropas que se mostraria crucial durante os momentos mais difíceis da guerra. Cada vitória militar de Anne, porém, aumentava paradoxalmente o ressentimento e o medo que inspirava na sociedade francesa tradicional. Os cronistas da época descreviam-na progressivamente como uma mulher que havia abandonado completamente sua natureza feminina original para se tornar algo antinatural e profundamente perigoso, uma criatura híbrida que combinava a crueldade supostamente inerente às mulheres com habilidades militares que pertenciam exclusivamente aos homens. A guerra devastou várias regiões francesas, causando dezenas de milhares de mortes e destruindo colheitas essenciais durante anos consecutivos de conflito. Anne foi forçada a tomar decisões extremamente brutais para manter sua posição, incluindo a execução pública de nobres rebeldes capturados, o confisco total de propriedades familiares inteiras que apoiaram a rebelião e a implementação de impostos de guerra que sobrecarregaram populações já empobrecidas pelo conflito prolongado. Cada medida dura que Anne considerava militarmente necessária para preservar sua autoridade e proteger o reino contra a desintegração total a transformava progressivamente aos olhos da sociedade em uma figura cada vez mais temida e menos respeitada. Mesmo seus apoiadores iniciais começaram a questionar se o preço da vitória militar não estava se tornando alto demais para justificar a continuação do conflito sangrento. A guerra finalmente terminou com a vitória decisiva das forças reais na Batalha de Saint-Aubin-du-Cormier em julho de 1487. Anne havia conseguido derrotar militarmente a maior rebelião da história francesa medieval, capturando ou matando praticamente todos os líderes da revolta e forçando os sobreviventes a aceitar incondicionalmente sua autoridade como regente legítima. Sua competência militar e política estava definitivamente provada através de resultados concretos que ninguém podia contestar honestamente. Porém, o preço da vitória foi devastadoramente alto em termos pessoais e políticos. Durante os 3 anos de conflito, Anne havia sido forçada a se tornar uma líder militar implacável, executando centenas de inimigos, destruindo famílias inteiras de nobres rebeldes e implementando políticas repressivas que criaram ressentimentos duradouros por toda a França. Sua reputação havia se transformado de regente competente em ditadora militar temida por sua crueldade necessária mas chocante para os padrões da época. Quando Carlos VIII finalmente atingiu a maioridade oficial em 1488 e estava pronto para assumir pessoalmente o trono, Anne esperava naturalmente reconhecimento público e gratidão permanente por ter preservado o reino durante os anos mais turbulentos da história francesa recente. Em vez disso, ela descobriu amargamente que seu próprio irmão havia sido sistematicamente influenciado contra ela pelos mesmos nobres que ela havia derrotado militarmente mas que continuavam politicamente ativos na corte real. Carlos VIII,
ansioso para estabelecer sua própria autoridade masculina independente e se distanciar da imagem militarista associada ao período de regência de Anne, começou imediatamente a desfazer sistematicamente praticamente todas as reformas administrativas que ela havia implementado durante 5 anos de trabalho incansável. As leis comerciais inovadoras foram revogadas, o sistema de impostos baseado na capacidade de pagamento foi abandonado em favor do sistema feudal tradicional e os tribunais especiais contra a corrupção foram dissolvidos completamente. O golpe final e mais doloroso veio quando o jovem rei anunciou publicamente que Anne deveria se retirar imediata e completamente da vida política ativa para se dedicar exclusivamente aos papéis tradicionais femininos apropriados para uma mulher de sua posição social. Ela foi formalmente proibida de participar de reuniões do Conselho Real, suas reformas administrativas mais importantes foram oficialmente declaradas nulas e sem efeito, e seus conselheiros mais próximos e leais foram sumariamente demitidos de seus cargos ou exilados para territórios distantes. A mulher que havia literalmente salvado o reino francês da desintegração total, que havia comandado exércitos vitoriosos e implementado reformas progressistas séculos à frente de seu tempo, foi sumariamente descartada e humilhada publicamente quando sua utilidade militar não era mais necessária para a estabilidade dinástica. A ingratidão brutal de seu próprio irmão, que devia sua coroa inteiramente aos sacrifícios pessoais de Anne, representou uma traição emocional devastadora que ela nunca conseguiria superar completamente. Anne recusou-se categoricamente a aceitar passivamente esse destino injusto e humilhante. Durante os meses seguintes, ela tentou desesperadamente manter alguma influência política através de redes informais de poder, correspondendo-se secretamente com nobres que ainda respeitavam suas habilidades, tentando aconselhar discretamente o irmão através de intermediários confiáveis e organizando reuniões clandestinas com mercadores e administradores que apoiavam suas políticas econômicas progressistas. Quando essas tentativas de manter relevância política foram inevitavelmente descobertas pelos espiões reais que monitoravam todas as atividades de Anne, ela foi formalmente acusada de conspiração ativa contra a autoridade real legítima. A acusação era tecnicamente falsa, baseada em correspondências inofensivas e conversas políticas normais, mas era politicamente conveniente para todos aqueles que queriam eliminar definitivamente Anne do cenário político francês para sempre. Em março de 1490, após um julgamento sumário que durou apenas 3 dias e onde Anne não teve permissão para se defender adequadamente, ela foi formalmente condenada ao exílio perpétuo da corte real e confinamento forçado em suas propriedades rurais isoladas. A sentença proibia especificamente qualquer tentativa de retornar a Paris, participar de atividades políticas ou manter correspondência com figuras públicas importantes. Anne passou os últimos 22 anos de sua vida em isolamento quase completo, vivendo em um castelo rural modesto com apenas alguns criados leais que haviam escolhido acompanhá-la no exílio. A mulher que havia comandado dezenas de milhares de soldados, negociado tratados internacionais complexos e governado o reino mais poderoso da Europa foi reduzida ao status de uma viúva comum vivendo obscuramente no interior, proibida de exercer qualquer influência sobre eventos que continuavam afetando profundamente a França. Durante esses anos solitários e amargos de exílio forçado, Anne dedicou-se a escrever extensas memórias detalhadas sobre seu período revolucionário como regente, criando documentos históricos únicos que ofereciam uma perspectiva feminina e rara sobre os desafios enfrentados por mulheres em posições de poder absoluto. Suas reflexões pessoais revelavam não apenas as dificuldades políticas e militares óbvias que havia enfrentado, mas também o custo emocional devastador de ter que constantemente provar sua legitimidade em um mundo que considerava sua própria existência no poder uma aberração contra a natureza. Anne morreu sozinha em outubro de 1522, aos 61 anos, longe da corte que havia servido com dedicação absoluta e dos irmãos que deviam suas vidas e posições inteiramente aos seus sacrifícios pessoais. Sua morte passou praticamente despercebida pelos cronistas oficiais da época, que preferiram focar exclusivamente nos feitos militares posteriores de Carlos VIII e seus sucessores masculinos, ignorando deliberadamente as contribuições fundamentais que Anne havia feito para a estabilidade e prosperidade do reino francês. Durante os séculos seguintes, a história oficial francesa sistematicamente minimizou as contribuições políticas e militares de Anne ou as atribuiu falsamente aos conselheiros homens que supostamente a orientavam secretamente. Historiadores cortesãos desenvolveram narrativas convenientes que retratavam Anne como uma figura decorativa manipulada por homens mais sábios,
negando completamente sua agência independente e suas habilidades excepcionais de liderança que haviam sido amplamente documentadas por observadores contemporâneos. Somente no século XX, quando historiadores modernos começaram a reexaminar metodicamente fontes primárias com perspectivas menos preconceituosas sobre capacidades femininas, a verdadeira dimensão dos feitos extraordinários de Anne de Beaujeu começou finalmente a emergir das distorções deliberadas da historiografia oficial. Documentos descobertos em arquivos privados de famílias nobres revelaram que muitas das políticas administrativas e militares atribuídas historicamente a Carlos VIII foram na verdade desenvolvidas inteiramente por Anne durante seu período de regência inovadora. A coragem excepcional de Anne em desafiar tradições seculares profundamente enraizadas pavimentou definitivamente o caminho político para futuras rainhas regentes francesas, estabelecendo precedentes cruciais que permitiriam a mulheres posteriores exercer autoridade real sem enfrentar oposição tão violenta quanto aquela que ela havia superado através de determinação e competência superiores. A história trágica de Anne de Beaujeu ilustra perfeitamente o preço cruel e injusto que mulheres extraordinariamente corajosas pagavam por ousar desafiar as expectativas rígidas de sua época histórica. Ela provou conclusivamente através de ações concretas que poderia governar com competência superior, liderar exércitos vitoriosos e tomar decisões políticas extremamente difíceis sob pressão. Mas a sociedade medieval puniu sua coragem excepcional com isolamento deliberado, ingratidão familiar e esquecimento histórico sistemático. Sua vida representa simultaneamente o potencial ilimitado e os limites brutais do poder feminino em uma época dominada completamente pela autoridade masculina tradicional e pelo medo das mudanças sociais revolucionárias.